Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz. Bem-vindos, irmãos, bem-vindo Igreja Batista Central, bem-vindo irmãos que nos acompanham pela internet, irmãos que têm caminhado conosco nessa jornada bíblica através dos livros, tudo aquilo que nós temos aprendido e ensinado. E hoje nós vamos, de uma forma muito especial, estudar um livro que faz parte da literatura profética, que é o livro de Lamentações de Jeremias. O livro de Jeremias nós iremos falar durante a aula, mas hoje nesse podcast nós vamos dedicar o tempo que estaremos aqui a entender um pouco Lamentações de Jeremias. Quando a gente fala Jeremias, automaticamente alguém completa, o profeta chorão. Mas por que era o profeta chorão? O que é uma lamentação bíblica? Será que lamentar é murmurar? Qual a diferença que existe entre o lamento e o murmúrio? Como que nós podemos entender isso e aplicar na nossa vida e ensinar a quem nos ouve, a quem está aqui participando desse podcast conosco? E volta. Primeiramente, graça e paz a todos que estão assistindo também. A diferença é uma diferença brutal, né? Uma diferença muito grande quando a gente lamenta algo e quando a gente murmura sobre alguma situação da nossa vida, né? Então, às vezes acontece alguma coisa ruim, a gente lamenta, né? Poxa, a gente às vezes perde o nosso emprego, às vezes a gente tem alguma dificuldade momentânea com o nosso filho, com o nosso casamento, e que foge às vezes até do nosso controle. A gente lamenta isso, a gente sente muito por algumas coisas que acontecem. Nós, como povo de Deus, nós lamentamos. Agora, a gente murmurar, a gente vive na situação, a gente não tem aquela sintonia com a vontade de Deus, muitas vezes, e nós murmuramos, e um detalhe interessante é que a gente murmura reclamando da situação, não entendendo, procurando não entender o porquê que nós estamos passando por aquilo, e muitas vezes nós não aceitamos. A murmuração ela é acompanhada por essa não aceitação também, né? Então nós entendemos isso. O livro de Lamentações de Jeremias, ele é um livro por isso que ele é um profeta chorão de choro. Por quê? Porque Deus havia já avisado o povo. E como você mesmo comentou antes do nosso podcast, Marcos, sobre a questão de livros deuteronômios, Deus já tinha avisado, inclusive, o povo lá no livro de Deuteronômio: se vocês não seguirem, se vocês não me obedecerem, se vocês não guardarem a minha lei, se vocês não se voltarem para mim, vocês vão sofrer. Vocês serão exilados, vocês serão perseguidos, vocês serão levados cativos, que é, na verdade, o foco do livro de Lamentações.
Jeremias chora e lamenta pelo que aconteceu, mas isso já estava predito, né? Pelos profetas, inclusive já começando ali por Isaías, pelo próprio Deus lá no livro de Deuteronômio, né, Marcos? Então essa é a diferença, né, Marcos? De lamentar e murmurar, né? Nessas duas, assim, resumindo, se eu pudesse em uma frase dizer, a lamentação, quando nós lamentamos fatos em nossa vida, diante de Deus, nós reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos que Deus está nisso conosco. E nós, então, temos que aprender com aquilo. Agora, murmurar é até dizer que Deus não faz parte daquilo, né? Isso é um problema meu e eu estou me revoltando contra Deus. Então, eu não reconheço a soberania de Deus sobre a minha vida. E diante disso, surgem problemas muito mais graves, que nós vimos, por exemplo, Paulo, quando fala aos seus, em uma das suas cartas, diz que num dia só, 23 mil morreram. Por quê? Por conta da sua murmuração, não é? Então, murmurar é se voltar contra Deus. E lamentar é aceitar, ainda que doa, né, em nós, ainda que isso seja motivo de lágrima, de choro, mas nós aceitamos que isso vem da parte de Deus. E era essa, né, a intenção do profeta, né? Sim. Porque o povo já havia sido avisado sobre isso. Então você mencionou o livro de Deuteronômio. Vamos fazer aqui algumas comparações, né? Sim. Brevemente. Então, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 65, o que que diz? Vamos ver lá? 28, verso 65. Vamos ver. Isso. Qual é a promessa? E que fala o seguinte: e nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio de almas. E olha só o cumprimento dessa promessa que a gente lê lá no livro de Lamentações, no capítulo 1, no verso 3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Você vê, é impressionante como o livro de Deuteronômio ele está ligado aqui às Lamentações, né? Porque essa tomada dos babilônicos, a cidade de Jerusalém, a destruição, o povo levado ao exílio, muitos cativos, né? Ali a gente já vê, depois a gente vai ligar o profeta Daniel também, né? Que inclusive é citado mesmo, os dois profetas são citados. A gente começa a entender a fidelidade, o cumprimento e a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus santo. E aí, Marcos, a gente começa a entender o lamento de Jeremias, né? Nós vamos fazer mais algumas situações que eu sei que você vai passar aqui, mas ele não foi só algo político, militar que aconteceu. Não foi um lamento por causa disso somente. Mas o que aconteceu? O que os babilônicos fizeram? Eles destruíram o templo de Jerusalém. Você imagina a referência de Deus através do templo que foi destruído. Então, um choro falando a presença de Deus que era manifesta no templo foi destruída. Agora, eu sei que nós vamos falar um pouco sobre isso, mas só quero adiantar alguma coisa. As mensagens desses profetas, eles sempre colocaram a questão da restauração, o ponto da restauração. Vocês estão sendo destruídos por causa do pecado de vocês. Vocês têm que entender isso.
foram avisados as consequências do pecado que levaram vocês ao exílio, né? Isaías lamenta disso, porque é uma decadência espiritual, mas ao mesmo tempo Deus usa a boca do profeta para falar, mas haverá restauração, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam, né, a cada manhã. Tá? Só queria pontuar isso aí. E essa questão do templo é tão importante, né, na vida do judeu, era e é até hoje, que nós sabemos que lá em Israel tem um lugar chamado Muro das Lamentações. Né? É um espaço pequeno, né? Um pedaço do templo que sobrou, então lá é o Muro das Lamentações. E interessante que até hoje, né, é um hábito que judeus do mundo inteiro vão lá, principalmente às sextas-feiras, e leem trechos desse livro de Lamentações. E não só isso, eles leem também alguns salmos de lamentação. Então, a lamentação ela é vista também como poesia, né? Esse livro, afora o que diz, algumas coisas que aponta problemas sérios, traz imagens fortes para nós, isso aqui é arte, né? É uma arte diferente, é uma poesia diferente do que nós, né, ocidentais, estamos acostumados. Mas é uma forma artística de mostrar, né, o que está no seu coração. E Jeremias continua, né, usando mais alguns nesse seu livro, alguns outros cumprimentos da promessa de Deus, que está lá em Deuteronômio 28. Vamos ver mais um aqui. Olha só. Israel seria alvo de zombaria dos outros povos. Deuteronômio 28, o verso 37. O que diz? E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Aí, o cumprimento disso, Jeremias escreveu lá no capítulo 2 das Lamentações, no verso 15, o seguinte, ó: todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém e perguntam: é esta a cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? É impressionante, né? Como a gente comentou sobre a soberania de Deus, porque a gente vê algumas coisas acontecendo e que é incrível quando a gente começa a analisar com calma como a Bíblia toda ela traz, Marcos, assim, muitas coisas paralelas à nossa vida do dia a dia. Então, a gente começa a colocar ali a fragilidade do ser humano, como nós somos frágeis, né? A gente citando, por exemplo, nós falamos sobre o profeta Isaías na semana passada, né? E a visão de Isaías, ele já tinha sido chamado por profeta, nos primeiros 5 capítulos, ele já começa a profetizar contra a nação, Judá, Israel, os povos, e aí ele tem uma visão, diante de Deus, né? A gente está falando de Isaías agora, mas só pegar o gancho, que ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono. O manto de Deus enchia todo o templo. E aí ele olhou para isso e viu a majestade de Deus, a soberania de Deus, né? Deus como sendo o rei majestoso na morte no ano que o rei Uzias morreu. Tem todo um contexto aqui para a gente analisar. Mas Isaías também viu a sua fragilidade. Mesmo sendo um profeta levantado por Deus, ele olhou e falou: como eu sou frágil, como eu sou pequeno e como eu necessito de Deus. Como nós, na nossa vida, quando a gente começa a analisar como nós necessitamos de Deus, como nós somos frágeis, como nós precisamos da graça, né? Porque há uma mensagem de graça aqui, né? Quando as misericórdias do Senhor nos alcançam, é porque nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Mas também
existe a consequência do pecado. Porque o pecado, a natureza do pecado, né, ela está dentro de nós e vai lutar contra as coisas de Deus. E quando nós alimentamos mais essa natureza que se sobressaia ao próprio Espírito Santo que está em nós, a gente tem consequências, né? E o relato do livro de Lamentações, ele é baseado em cima disso. A gente fala, o homem é fraco. Ele lamenta porque, olha o que aconteceu com vocês. Foram avisados. Deus levantou uma nação mais forte para exilar vocês porque vocês se afastaram do Senhor, para mostrar que vocês são fracos e vocês não podem sozinhos. Vocês precisam de Deus. Ao mesmo tempo, aí ele fala sobre as consequências do pecado. Vocês são frágeis e porque vocês pecaram, agora vocês estão sofrendo as consequências. E mostra o que mais? A soberania de Deus. Foi o que você comentou agora. Deus é soberano. Deus faz aquilo que lhe apraz. Se ele falar sim, é sim. Se ele falar não, é não. Se ele colocar a mão numa situação na nossa vida, se ele abrir uma porta, ela está aberta. Se ele fechar uma porta, ela está fechada. Deus é soberano. E nós precisamos entender isso. Nós conseguimos ver isso no livro de Lamentações, a soberania de Deus agindo realmente na nação e trazendo esperança, né? É mais um detalhe interessante, né, Marcos? Certamente quando Jeremias escreveu essas lamentações, Deus já havia dado a ele a visão da casa do oleiro, não é? Nossa. Então a gente vai dizer para o oleiro como que vai, né? Nós como barro, a mão do vaso, sendo preparados pelo Senhor, feitos, cuidados, né? Sendo moldados pelo Senhor, a gente vai dizer para Deus o que ele pode ou não pode, o que deve ou não deve fazer. Essa é a situação daquele povo, né? Isso aí nós vamos desenvolver e desenvolvemos mais na aula, né? Uhum. Tem mais um exemplo aqui, que está no capítulo 28 ainda. É sempre, todos esses alertas que nós lemos até agora, estão sempre no capítulo 28 de Deuteronômio, e o cumprimento dessa promessa nós vemos através do livro das Lamentações de Jeremias, né? Uhum. Então agora no capítulo 28, no verso 48, o que está escrito, Evaldo? Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Pois é, olha Impressionante, só, né? que impressionante. Aqui a promessa é de que se vocês continuarem, né, nesse caminho de idolatria, de apostasia, vivendo da maneira que vocês estão vivendo, vocês serão subjugados e faltará tudo, inclusive alimento. Aí no capítulo 5, lá de Jeremias, no verso 10, ele diz, olha, a nossa pele queima como um forno, por causa do ardor da fome. O que dizer sobre isso? O que dizer quando falta o alimento? Existem, inclusive, algumas outras passagens aí de Deuteronômio, né? Pesadas, né? Nós até comentamos sobre isso, que nesse período as mães cozeriam seus filhos. É pesado da gente até falar isso e de ouvir isso, mas se nós olharmos ali o texto de Deuteronômio capítulo 28, versículos 56 e 57, o que Deus havia predito e o que se cumpriu em Lamentações capítulo 4, versículo 10, a gente vê um período realmente de escassez, fome. E aí, Marcos, a gente entra novamente na questão das consequências do pecado e do abandono de Deus. Porque você imagina o seguinte, é uma situação. Você tem uma pessoa que ela é alertada constantemente para ela olhar para Jesus,
para ela se submeter ao amor de Deus, ela ainda tem salvação. E ela ouve, 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 ouve. E no final, ela fala: eu não quero isso para mim. Mesmo ouvindo falar e conhecendo um pouco, ela decidir no coração dela: eu não quero isso para mim. Você sabe, essa é a maior tristeza do ser humano. Essa consequência de dizer não para Deus, de dizer não para Jesus. É interessante como a gente começa a lembrar e das algumas interligações, né? Porque lá no livro de Isaías, que nós estudamos semana passada, qual foi a mensagem que Deus pediu para Isaías falar? Ele falou: olha, mostrou a sua sublime glória para ele. Ele ficou extremamente impactado, porque ele teve uma visão de Deus. E aí o Senhor pergunta: a quem eu enviarei? E aí ele já levantou a mão, porque ele teve um encontro com Deus. Nós não conseguimos ser a mesma pessoa quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus. Isaías levantou a mão e falou: eu quero, eu vou. E aí Deus falou assim: agora você vai lá e você vai fazer o seguinte: você vai levar uma mensagem e eles não vão te ouvir. O coração deles vai estar endurecido. O ouvido não vai ouvir, eles terão olhos, mas não vão te ver, e o coração dele vai estar endurecido. Eu queria só fazer um paralelo, porque isso que nós vivemos hoje, Marcos, essa consequência de nós, às vezes, vivermos uma vida dizendo não para Deus. Nós somos chamados, nós precisamos nos despertar. A gente precisa de um despertamento interno nosso, porque há consequências quando nós dizemos não. Deus nos chama e nós vamos dizendo não, nós vamos endurecendo o nosso coração. Você imagina agora uma pessoa que nunca disse não para Jesus. O fato é que um dia, a certeza que nós temos, um dia nós estaremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que esse dia que nós possamos dizer sim, ou que as pessoas possam dizer sim agora, que há oportunidade, que Deus, na sua soberana vontade, quer nos dar a vida eterna. Como no livro, Deus exortou, querendo dar uma vida diferente, querendo dar um rumo diferente para o povo. Mas o povo disse: não quero. E aí ele obteve as consequências do pecado. A gente, Marcos, só passando a bola, mas só para a gente fazer o paralelo agora com nossos dias. Nós podemos dizer não. As pessoas podem dizer não agora para Jesus. Mas um dia a consequência desse não virá. Deus é um Deus de misericórdia, onde elas se renovam a cada manhã. O próprio livro de Lamentações fala isso. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para que nós possamos dizer sim hoje para Jesus, despertar o nosso coração, porque é a oportunidade que Deus nos deu. A esperança da glória está em Jesus, né? E para que as pessoas que não, você imagina as pessoas que não vão dizer o sim para Jesus nesse mundo, um dia estarão diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí você ouvir o que a Bíblia fala, o que o próprio Jesus falou: olha, Deus, uns vai colocar à sua direita, outros vai colocar à sua esquerda. A uns ele vai falar: vinde benditos de meu Pai, porque vocês disseram sim. Agora vocês que disseram não, é reservado para vocês o fogo eterno. Então, a mensagem às vezes é de amor, mas ela é de justiça, ela é dura e justa. Então, a gente consegue ver tudo isso no livro de Lamentações. Essas consequências do povo ter dito não. Mas, ok, a profecia se cumpriu, mas Deus deixou a mensagem de esperança que nós temos hoje, que nós precisamos abraçar, né? A profecia se cumpriu, você falou muito bem. A importância, a riqueza dos livros proféticos reside justamente nisso aí, né? A profecia se cumpriu.
Isaías profetizou sobre a vinda do servo de Deus. Isaías profetizou que ele viria, que ele sofreria, que ele daria a sua vida, derramaria o seu sangue por nós e que ele iria nos preparar um lugar. Se cumpriu, não é verdade? Jeremias profetizou que tudo aquilo, todo aquele estilo de vida, toda aquela desobediência do povo faria com que eles fossem levados cativos, né? Por outros povos, que foi o que aconteceu com Babilônia, dando, né, fim ao período dos reis. Quando a gente começa a ler a história dos reis lá a partir de Davi, de Salomão, a gente vê lá a riqueza, a abundância que era. Quando a gente lê lá no segundo livro de Reis, no capítulo 1, que eles começam a descrever a riqueza que havia lá no reino de Salomão, ouro e prata era coisa comum. Se você ler lá no capítulo, está escrito, era algo, tinha tanto, era algo comum. E os banquetes eram milhares de bois, de ovelhas que eram sacrificadas para o povo se banquetear à vontade. Era um povo que vivia, quando tinha alguma guerra, alguma coisa, Deus lutava com eles. Estavam guardados pela graça de Deus. Mas o afastamento, né, dos caminhos do Senhor, aí redundou em todos esses castigos. Mas nosso Deus é um Deus de misericórdia, certo? Sim. E na mensagem dele sempre há essa esperança. No próprio livro de Jeremias, Jeremias diz, olha, se arrependam, não vamos nos arrepender. Então vocês serão levados cativos. Mas ainda há uma esperança, né? Porque Deus vai nos trazer de volta. Então, já que vocês não querem se arrepender, então deixa o povo nos levar. Eles vão nos levar cativos, ficaremos lá um período, não foi isso que ele profetizou? 70 anos, e vamos voltar. Como prova disso, o próprio profeta comprou um terreno. Falou, olha, o mundo caindo, as coisas, né, se acabando, o inimigo se aproximando, ele profeticamente compra um terreno, crendo, né, e para mostrar que as coisas voltariam ao lugar, né, depois de passarem por esse período de correção. Não é isso? Estou errado? Não, tá certo, é isso mesmo. E isso aí mostra, a gente vendo isso assim, eu falei muito por cima, muito brevemente, fala da misericórdia de Deus. Então a riqueza do livro de Lamentações, além dos detalhes que nós vemos desse cumprimento da promessa de Deus lá em Deuteronômio 28, se cumprindo aqui em várias passagens do livro das Lamentações, é a respeito da misericórdia de Deus, né? Que se manifestou e se manifesta até hoje. Então agora a gente vai até o final desse episódio. Agora nós vamos nos deter no capítulo 3 do livro das Lamentações. Vamos lá. Vamos lá. O que diz as Lamentações? O título desse capítulo aqui na minha Bíblia diz assim, ó, o castigo que veio, Sim. o arrependimento que veio e a esperança, né, de que algo novo acontecesse. O que você pode nos dizer sobre esse capítulo? A chave, eu acho que ela está no capítulo 3, né? Porque a gente falou sobre a realidade do sofrimento humano, a gente fala sobre as consequências do pecado, a gente vê a soberania de Deus e a gente vê também as misericórdias do Senhor, a esperança que é plantada aqui, né? Então, inclusive, nós temos dois versículos aqui que são muito usados, inclusive já ouvi várias pregações sobre esses dois versículos, que é no capítulo 3, no versículo 22, 23 e 24. Ó. As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esperarei nele. Esperarei nele. Essa mensagem de misericórdia, ela é muito... A gente sabe que existem as profecias, mas ela é muito cristocêntrica. A gente vai analisar assim que Deus, em todos os momentos, ele acaba falando sobre a esperança, sobre a misericórdia, né? Sobre aquilo que está por vir, né? E falando muito sobre arrependimento também, e que nós precisamos esperar nele. Então, quais são as misericórdias que nós podemos encontrar aqui? Olha, vocês são um povo de dura cerviz. Vocês são um povo pecador, coração endurecido. Mas olha, há esperança, porque as misericórdias do Senhor, elas são gigantescas, elas se renovam a cada manhã. E nós vemos realmente que essas misericórdias de Deus, elas, a plenitude dessa misericórdia de Deus, as profecias se cumpriram, mas a plenitude dessa misericórdia de Deus, ela se cumpriu no próprio Senhor Jesus. Porque nós só podemos e conseguimos alcançar algo através da força do Evangelho, através da força do poder de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, ele falou, olha, todo poder nos céus e na terra foi me dado. Então, Marcos, eu estou falando assim, paralelamente, eu vou falar uma questão. Nós precisamos perdoar, correto ou não correto? Correto. Nós somos cristãos. Só um exemplo, nós precisamos perdoar. E às vezes, nós temos alguma situação que a gente não tem disposição e vontade de perdoar. Mas Cristo nos perdoou. Por nossa força nós não conseguimos perdoar. Mas pela força de Cristo em nós, nós vamos conseguir perdoar. A gente não perdoa, às vezes, nem nós, não nos auto-perdoamos. Né? Exatamente. Eu não me perdoo por isso que eu fiz, por isso que aconteceu. Mas a gente precisa... O centro de tudo é o Evangelho. O centro de tudo é a cruz. Porque às vezes nós queremos fazer de forma intencional, e não que nós não precisamos realmente fazer a nossa parte. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos fazer tudo isso. Mas algumas coisas, eu digo a maioria delas, se nós não voltarmos para o Evangelho e se nós não nos centrarmos no Evangelho, e que é Cristo que nos ajuda a cumprir os mandamentos, nós não vamos conseguir, pelas nossas próprias forças. Eu consigo ver isso aqui no livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não são as nossas, são as misericórdias do Senhor. Ele atua na nossa vida. Então, eu acho que uma das orações mais pertinentes, a gente for falando da questão do perdão, né? Falar, olha, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que a força do teu poder em mim consegue. Então, me ajuda a desenvolver o perdão, me ajuda a desenvolver a paz, me ajuda a desenvolver a reconciliação, me ajuda a desenvolver o amor, né? Me ajuda a desenvolver a minha vida cristã, que Deus vai operando e vai nos impulsionando para isso. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje nós não conseguimos, mas quando nós nos submetemos realmente ao Evangelho, amanhã é outro dia. Deus vai te dar força, Deus vai te fortalecer, Deus vai te direcionar novamente, né? É lindo isso, lindo, 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 maravilhoso. Por isso que a Bíblia fala também lá no Salmo, se eu não me engano, Salmo 53. Bom, você procura o Salmo aí, Marcos, que eu não sei, mas que fala assim, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É o segredo. De nós quebrarmos o orgulho, termos um coração quebrantado para que as misericórdias do Senhor
se renovam realmente a cada manhã na nossa vida. Eu gostaria de terminar esse nosso encontro aqui lendo um outro salmo, o Salmo de número 42. Diz assim, ó: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Não era essa a grande pergunta daquele povo para Jeremias? É, Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, com a multidão em festa. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Evaldo, tem algo melhor para pôr a nossa confiança, a nossa esperança, do que esperar em Deus? não, Marcos, não tem. A nossa esperança tem que ser o Senhor. Dia após dia, nós precisamos nos aproximar de Deus. Lembrando que esse salmo que você leu é um resumo da É um Lamentações. salmo de lamentação. De lamentação. A gente vai entender que nós passaremos por dificuldades. Nós teremos tribulações. Nós temos os nossos dilemas, os nossos sofrimentos, assim como o povo teve. E olha a mensagem, né? A mensagem. Em quem eu vou colocar a minha confiança então? Eu vou colocar minha confiança em Deus. Nós vamos entender que o que o povo passou, muitas vezes nós passamos também. Mas agora, o que a Bíblia fala? Tudo que foi escrito para vocês foi escrito para ensinar vocês, para fortalecer vocês, para instruir vocês, para disciplinar vocês. Então nós precisamos entender isso, que o próprio livro, as palavras, toda a palavra da Bíblia, ela serve para nos confortar, nos exortar e nos fortalecer. Nós vamos também passar por isso, mas o único refúgio e a nossa única esperança, ela está no Senhor. Amém. Então, meu irmão, você que está passando por um momento aí de luta, de dificuldade, eu gostaria de deixar para você novamente esse versículo, para você meditar e para que você se levante, para que Deus, que o Espírito Santo de Deus, faça um mover sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, e que nós possamos continuar caminhando firmes e fortes nos caminhos do Senhor. Então Amém. diz o verso 3, verso 5 do Salmo 42. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Ao Senhor nosso Deus e Pai, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.